Sexta-feira, 23 de março de 2021. Diário de leitura. O objetivo desse diário de leitura é deixar gravado em alguma mídia reflexões sobre as leituras que estou fazendo. Tem também por objetivo me ajudar na minha dissertação de mestrado, intitulada Deus não faz acepção de pessoas, negros e negras, no combate ao racismo nas igrejas evangélicas. Há 3 dias eu comecei a leitura deste livro, de Francis Fanon, Pele Negras e Máscaras Brancas. Não lerei tudo que eu li, mas alguns pontos destacados, alguns pontos que eu destaquei, e farei um diálogo com a minha pesquisa. Primeiramente, apresentação do livro. Esse livro é da editora da Universidade Federal da Bahia. A tradução é de Renato da Silveira e o prefácio de Leves R. Gordon. Não vou me deter apresentando os tradutores e nem o prefácio, o autor do prefácio. No prefácio, esse livro ele foi escrito quando Fanon tinha 25 anos de idade, publicado depois, porque a princípio era a tese de doutorado dele, mas a universidade em que ele estava cursando não aceitou a tese de doutorado dele, porque queria uma coisa mais física, mais mecanicista, e isso não era a linha de Fanon, né? A abordagem dessa universidade, como o prefacista coloca aqui, ela era uma abordagem positivista, né? Podemos, de certa forma, observar esse positivismo hoje teológico, com a questão da teologia, da universalidade da teologia. Eu estarei abordando ao longo da minha dissertação, fazendo uma crítica a essa imposição de uma teologia universal, quando, na verdade, na história da Igreja, nunca houve uma teologia universal. Haja vista as discussões, né, presentes nos diversos concílios da história da Igreja. Então, estarei fazendo isso. Uma coisa que o prefacista coloca aqui é que o racismo ele não é uma doença, né? O retrato exibido neste livro revela uma história diferente, mostrava que como a ideologia que ignorava a cor podia apoiar o racismo que negava. Com efeito, a existência do ser indiferente, a cor significa o suporte de cor específica, o branco. Repare na capa, isso aqui é a capa de algumas revistas francesas. Repare os lábios, né? O negro retratado com lábio extremamente grossos, narizes extremamente grandes, né? Sempre a figura do negro exagerada. Aqui no Brasil, o quadro de Tarsila do Amaral, agora eu me esqueci o nome, não sei se leva de um nome de A Negra, ela é um quadro de uma mulher negra, como ela diz. A historiadora Lívia Schwartz tem um vídeo no YouTube falando sobre isso. Ela com os lábios extremamente grandes, né? Extremamente, um corpo extremamente desproporcional. Essa é a figura que alguns brancos têm dos negros, né? Uma figura que tem, uma imagem que tem, e ele vai falar sobre isso, né?
uma imagem que o negro ele tem partes do corpo dele extremamente exageradas, extremamente grandes. Basta você ver a questão, né, desse mito que é criado, né, do negro de pênis extremamente grande, a mulher negra da bunda extremamente grande, dos peitões, né? Essa sexualização do negro, que ele vai colocar aqui nesse livro, é por conta dessa visão, né, que os brancos têm do negro. O livro fala por si, mas também é um livro que fala através de si mesmo e contra si mesmo. Então, Fanon, ele coloca aqui, página 14, nesse prefácio, que esse livro ele veio realmente para causar polêmicas, né? Ele não está preocupado em negar as polêmicas. Há muita polêmica aqui, mas as polêmicas são necessárias para se fazer uma discussão do que está acontecendo com a sociedade. Essas polêmicas elas surgem da chamada problematização. Então, Fanon ele é um problematizador, né? O que é muito bom. Na página 15 desse prefácio que eu anotei aqui, ele coloca: Fanon ressalta inicialmente que o racismo e colonialismo devem ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver nele, né? Isso significa, por exemplo, que os negros são construídos como negros. Então, o que Fanon coloca aqui, o que o autor do prefácio está colocando aqui, é que o Fanon ele diz claramente: o negro, ele é uma construção do branco. Ele é uma construção do branco. Ser negro, né? Essa inferioridade do negro, né? Essa questão de que o negro não tem uma cultura é uma construção do branco. Então é isso que o autor ele vai discorrer em algumas linhas adiante. Essas coisas elas precisam ser problematizadas. Não podemos olhar para essas coisas e achar, não, é normal, isso é assim mesmo. Eu pulei a página, esse prefácio eu li num dia, né? Hoje eu li o capítulo, comecei o capítulo 1, fui da página, no capítulo 1, da página 33 até a página 40, porque tentei olhar essa página, capítulo 1, ele possui 20 páginas, né? Então, eu estava tentando fazer o seguinte: cada dia ler ou um capítulo, ou então, ou eu faço assim, ou eu leio um capítulo, ou então eu leio 10 páginas. Então, para não ficar uma leitura muito pesada, que eu tenho muita coisa para ler durante o dia, eu vou ler 10 páginas e fazer os devidos comentários aqui. A introdução, na página 25, Fanon ele faz uma coisa interessante, né? Ele larga o aço aqui no comentário. Lógico que eu não vou botar isso na minha dissertação, mas veja. E então, não essa expressão, né? E então calmamente eu respondo que há imbecis demais nesse mundo. E já que eu digo, vou tentar prová-lo. Realmente, há muitos imbecis mesmo no mundo. Atualmente, nós temos imbecis dentro das igrejas evangélicas, que a única coisa que fazem é reproduzirem discursos de dominação. Como lidar com esses imbecis, né? A única coisa que podemos fazer acerca dessa imbecilidade, combatê-la denunciando, porque conversar com o imbecil não dá. Então, isso é muito importante que a gente se abstenha, né, de algumas coisas. Na página 26, na introdução, ele coloca: não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto que o execra. Inversamente, o meu que crê em embranquecer a raça tão infeliz como aquele que prega o ódio ao branco.
A crítica que o Fanon faz é dos governantes e dos missionários. Hoje, em grupos de Facebook, vejo muitas pessoas, né? Existe um grupo de Facebook admiradores da rainha Elizabeth. Então, né? E esse padrão de cultura, né? Que é invejado, que é admirado, a cultura europeia é vista como exemplo de democracia. Então, o que o autor está fazendo aqui? Olha, eu não vou olhar com piedade para essas pessoas. Isso é muito importante. E nem os missionários, né? Aqueles missionários bem intencionados, que constam hoje em livros de heróis de fé, que, na verdade, o que eles fizeram foram abrir caminhos para a dominação. Né? Então, ele fala isso. Né? Ele é bem pontual nessa crítica. E ele diz, para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto que o execra. Então, o que ele está falando aqui? Olha, ele está fazendo uma crítica aqui ao essencialismo hoje pan-africanista. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz como aquele... Não. Em termos absolutos, o negro não é mais amável que o tcheco, na verdade. Trata-se de deixar o homem livre. Beleza, não. Isso aqui que eu iria ler, não. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto que prega o ódio ao branco. É verdade, o ódio ao branco. Né? O que são isso? São os pan-africanistas, né? Que pregam ódio ao branco indiscriminadamente. Então, o que o Fanon está fazendo aqui é criticando os extremos. É aquele que são os adeptos hoje que nós conhecemos da chamada democracia racial. Né? Não, isso não existe, coisa tal, do outro. Mas que, na verdade, constrói-se todo um argumento para justificar a dominação. E Fanon também vai criticar aqueles que querem buscar um essencialismo. O essencialismo é esse que, na verdade, não existe, porque não existem culturas puras. Todas as culturas elas levam traços de outras culturas, são resquícios de outras culturas. Né? Nós desconfiamos, aí na página 27, ele coloca, nós desconfiamos do entusiasmo. Cada vez que o entusiasmo aflorou em algum lugar, anunciou o fogo, a fome, a miséria é também um desprezo pelo homem. Fiz uma pergunta aqui sobre o que o Fanon entende por entusiasmo, porque entusiasmo, etimologicamente, essa palavra significa aquele que é tomado por divindades. Né? E nos ritos, em alguns ritos de alguns povos primitivos, para eles serem possuídos por divindades, eles deveriam estar enebrecidos ou com o uso de alguma bebida ou com o uso de alguma erva. Então, o que eu acho que o Fanon esteja fazendo é a crítica àquela predisposição entusiástica, pré-adolescente, pueril, né? Que nada faz senão barulho. Alguns identitaristas hoje estão indo por esse caminho, só entusiasmados, só fazendo barulho, só fazendo confusão, só arrumando treta nas redes sociais, mas, na verdade, não estão contribuindo, né, para a erradicação da fome, da miséria, do desprezo pelo outro. O entusiasmo é, por excelência, a arma dos impotentes, daqueles que escampam ferro para amainá-lo imediatamente. Nós pretendemos aquecer a carcaça do homem e deixá-lo livre. Talvez assim cheguemos a esse resultado. O homem mantendo fogo por autocombustão. Continuamos. O negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Página 27 ainda. Aí, aqui na página 27, ele coloca o objetivo da obra. Veremos ao longo desta obra elaborar uma tentativa de compreensão da relação entre o negro e o branco. Podemos articular com
o nosso tema de pesquisa é o seguinte: qual é a relação dos negros das igrejas evangélicas com os brancos? Vamos tentar compreender isso? Vamos tentar compreender como que se dá esse relacionamento entre os negros e negras do movimento negro evangélico com os brancos das igrejas? Isso é um ponto. Ainda aqui na página 27, há pouco utilizamos o termo narcisismo. Na verdade, pensamos que só uma interpretação psicanalítica do problema negro pode revelar as anomalias afetivas responsáveis pela estrutura dos complexos. Como que se dá a inferiorização do negro? Como que o negro ele é atacado em sua subjetividade? Como que ele expressa esse complexo de sua inferioridade dentro das igrejas evangélicas, tendo como foco, vou estar sempre fazendo um recorte, identidade negra evangélica. Eu vou fazer um diálogo na obra do Fanon com a questão religiosa, né? Apesar de ele ser bem mais abrangente aqui. Na página 28, por mais dolorosa que possa ser a constatação, somos obrigados a fazê-la. Para o negro é apenas um destino, e ele é ser branco. Essa aculturação do negro, essa busca por uma afirmação em uma sociedade branca, essa busca por um reconhecimento dentro de espaço de branquitude, pode fazer com que o negro abra mão de ser negro e queira ser branco, se expressar como branco, falar como branco, se vestir como branco, se portar como branco, estar nos lugares em que o branco está. Então, isso nós vemos muito comumente nas igrejas. Uma parte aqui, embora eu não tenha anotado, né? Antes de abrir o dossiê, queremos dizer certas coisas. A análise que empreendemos é psicológica. No entanto, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica numa súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. Só há um complexo de inferioridades após um duplo processo, inicialmente econômico, em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. Veja bem, o negro, e nós vemos aqui traços do marxismo em Fanon, quando ele usa. Fanon ele vai usar muitas expressões de Hegel, que é muito cara a Hegel e a Marx. A questão da alienação. Como que o negro ele é alienado de sua identidade, né? Ele aponta aqui duas coisas aqui muito importantes, né? A questão econômica e a questão da cor da pele. Então, ele vai fazer essa questão aqui. Na página 28, ele diz aqui, a sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa da influência humana. Então, ele está refutando aqui a questão do mecanicismo, do positivismo das ciências. O Fanon ele é um intelectual anticolonial. Fanon ele é um intelectual que ele estuda a questão da raça, da cor, da pele, mas também a questão econômica. É bom que se saiba isso. Na página 29, ele coloca aqui o seguinte, que uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total. Um plano objetivo como um plano subjetivo, uma solução deve ser encontrada. É inútil ver com ares de meia-culpa proclamando que importa é salvar a alma.
Fanon ele não está preocupado. O Fanon aqui ele está criticando veladamente a postura de alguns religiosos, né? De que se sujeite à opressão, se sujeite a péssimo salário, não faça greve, que um dia vai ter um céu para você. Então, o Fanon está criticando esse tipo de postura. O movimento negro evangélico ele critica aquela passividade, né? O movimento negro evangélico critica a passividade que não leva a uma ação, que não leva a uma atitude que faça com que a realidade concreta de negros e negras mudem. Então, tanto é que a afirmação de pertencimento a um movimento que traz em si uma afirmação de negritude, ela em si, ela já suscita, né, muitas discussões, e eu vou apontar isso no meu trabalho, né, destacando algumas redes sociais que trazem essas discussões, seja no YouTube ou no Facebook, ou em grupos de Facebook, ou no Insta. Na página 29 ainda. Entre os estudantes, os operários, os cafetões de Pigalle ou Marcélia, identifiquei o mesmo componente de agressividade e de passividade. O que Fanon está falando aqui, o que eu entendo, é a aceitação ou não aceitação do racismo. Como se dá essa aceitação ou não aceitação hoje? Eu já falei de alguns extremos, que são os pan-africanistas. Também há uma outra situação de passividade, que são aqueles que dizem o seguinte: olha, nós vivemos numa democracia racial. Há um debate entre o Jackson Augusto do Movimento Negro Evangélico e um outro, acho que o nome dele é Paulo, né, de uma igreja evangélica, acho que é da Igreja Batista, não sei, sobre isso, né? Sobre essa questão aqui, né? Sobre essa agressão. Afirma que é o Jackson Augusto, afirma que há realmente racismo na igreja e esse racismo tem que ser combatido porque é pecado, tem que se denunciar. O outro acusa, né, que é o Paulo, acusa o Jackson de uma militância de um tema, de uma coisa que é puramente, ao ver dele, uma questão política, que não tem nada a ver com Bíblia aí, né? Então, isso é interessante. Fanon aqui ele não está preocupado de mudar as coisas daqui a 20, 10, 30 anos ou gerações anteriores. Ele não está esperando por vir. Veja só o que ele coloca aqui. Esse futuro não é cósmico, é do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum pretendo preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. Fanon está preocupado em mudar o hoje, o agora. Então, depois, qual é a proposta do movimento negro evangélico? Devemos analisar, pesquisar objetivamente se a expectativa deles está no porvir, né, na consumação dos séculos, ou eles estão querendo uma mudança para agora, para hoje. Estão querendo que o racismo acaba hoje, não no porvir, né? A teologia negra, por exemplo, deixa isso bem claro, né? Na página 30, ele volta a reiterar que o negro ele é uma construção do branco e que o negro ele tem desejo de ser branco. O branco, né? É a experiência vivida. O quinto capítulo que intitulei, a experiência vivida do negro, é importante por várias razões. Ele mostra o preto diante de sua raça. Perceberemos que não há nada em comum entre o preto deste capítulo e aquele que procura dormir com a branca. A questão dos relacionamentos interraciais. As mulheres negras nas igrejas evangélicas, ela tem um maior índice, segundo alguma pesquisa,
tem que constatar isso ainda, ela tem o maior índice de casamento com homens brancos. Não me falha a memória. Muitas mulheres negras na igreja, e temos que verificar essa pesquisa, elas são mães solteiras. Não há negros que queiram casar com mulheres negras. E o negro, ele casa com mulheres brancas. Isso aqui é uma coisa interessante, é um dado que ele coloca. Isso. Né? O negro evoluído, aí o negro ele tem um desejo de ser branco. Né? Uma coisa que ele coloca. Página aqui. Caminhando para o final, página 33, o capítulo 1, Negro e a Linguagem. Neste capítulo aqui, o Fanon ele vai começar a problematizar a questão da imposição da língua francesa sobre os negros, né? Sobre os negros. A imposição da língua, do padrão cultural dos negros. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por essa razão que julgamos necessário desse estudo que podemos fornecer um dos elementos da compreensão da dimensão para o outro, do homem de cor, uma vez que para existir absolutamente para o outro. Ele coloca aqui que há duas dimensões do negro, né? Há duas dimensões do negro. Uma para com seu semelhante e outra para com o branco. Como o negro se relaciona com o outro negro e como ele se relaciona com o branco. Vamos colocar assim, como o negro se relaciona na igreja evangélica com outro negro. Como que o negro de direita se relaciona com o negro de esquerda? Como que o negro e negra, né, dentro da igreja, que não faz parte que não milita em movimento negro, ele se relaciona com aquele negro que deixa o cabelo black power, o cabelo encaracolado, o cabelo com tranças, como que é isso? Né? Já que alguns negros perseguem o ideal de serem brancos, alisando o cabelo, né? Essas coisas aí. Né? Então, isso aí é como o colonialismo afeta o negro. Mas, no momento, ainda na página 33, em que a situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história? Esta voz, o problema não é conhecer o mundo, mas transformá-lo. Fanon ele está citando a tese 11, a Feuerbach. Então, vemos aqui novamente a influência de Marx sobre o Fanon. Né? Esse problema é terrível em nossa vida. Falar é estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir morfologia de tal ou qual língua, mas, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Que vemos hoje, dialogando com um tema na minha pesquisa, uma crítica muito grande às expressões de igrejas de periferia. E eu quero falar aqui das igrejas pentecostais, que possuem uma linguagem, jargões ou gírias, né, que são chamadas evangeliquez, como sapatinho de fogo, canela de fogo. Sabemos que há pessoas que usam isso só para atrair um público, mas realmente existe um público que fala esse tipo de linguagem. Mas os pentecostais dos centros urbanos, os que estudam em grandes seminários, que têm posições e condições financeiras, conforme podemos ver na pesquisa feita por Regina Novaes no ano de 1985 ao Instituto ISER, né?
ela vai falar que as igrejas de periferias, elas são, a maioria dos seus líderes são negros, e possuem, ainda que possuam um certo estudo, mas possuem menos estudo do que os pastores brancos dos grandes centros urbanos. Embora essa pesquisa ela seja datada de 1985, ela se mostra muito atual, porque não mudou muita coisa de lá para cá. Então, essa imposição, né, de uma cultura, de um saber, nós podemos aqui, eu anotei aqui, que foi assim que se deu com a imposição da língua portuguesa no Brasil. Nem sempre no Brasil se falava-se o português de Portugal. Houve uma época, pelo menos antes do século XVII, a maioria da língua, a língua majoritariamente que falava, era o tupi-guarani. Vemos uma crítica a essa imposição de uma cultura estrangeira no livro muito bem escrito por Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que o personagem Policarpo Quaresma, embora com algumas atitudes extremamente caricatas, né, por ele buscar um essencialismo que, na verdade, não existe de brasileiro, a defesa que ele faz da língua, ele diz assim, ele sustenta a defesa da língua, né, ao redigir um documento e solicitar que aquele documento ali seja aprovado em um projeto de lei, né, e depois vão ridicularizar isso, que a língua oficial se torne-se o tupi-guarani, porque os índios eles são os brasileiros natos, né, são os nativos da terra, eles sim são os autênticos brasileiros. Esse ideal ele deve ser buscado, né? Deve ser buscado. Ele foi extremamente ridicularizado por isso. O português no Brasil ele foi imposto por um decreto de lei, se não me engano, Maurício de Nassau, né? Então, as escolas elas tinham que ensinar o português, a língua nativa ela tinha que ser desaprendida. O índio, para se tornar um cidadão brasileiro, de fato, tinha que saber o português, né? Isso não mudou muito. Encerrei a leitura do livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Tem um momento que tem toda uma questão ali de uma tomada de terras ali, dos índios, né? Acordos que foram quebrados. Chegou um momento que eles falam assim, olha, vocês vão ter que se adaptar, né? Os estadunidenses, né? Os colonos da Nova Inglaterra, né? Eles vão dizer assim, olha, os colonizadores da Nova Inglaterra, no caso, né? Eles vão dizer assim, olha, vocês vão ter que falar a nossa língua, vocês vão ter que se adaptar à nossa cultura. Então, foi uma coisa imposta, né? Essa questão cultural, na maioria das vezes, historicamente, podemos constatar isso, são imposições violentas, né? Vamos ver se fez o comentário que eu tinha. Página 34. O problema que abordaremos neste capítulo é o seguinte: o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que adotar a língua francesa. Então, há uma linguagem, uma forma de falar. Se você não fala um português bem correto, você é discriminado. Então, nós vimos isso também na colonização espanhola. O que houve? Uma imposição aos nativos, né, os que habitavam, os primeiros habitantes da América, uma imposição à questão da língua, da língua, da língua espanhola, para que aquele nativo seja aceito como cidadão espanhol. Por exemplo, hoje nós vemos essa imposição também na questão da língua inglesa. A língua inglesa ela
domina a cultura norte-americana, a língua inglesa, ela domina de tal forma que, para você conseguir ingressar num curso de mestrado e doutorado também, você tem que saber o inglês, você tem que saber o francês. Se você não souber essas duas línguas, talvez você não consiga entrar no mestrado. Então, essa questão é interessante. Outro ponto que eu coloquei aqui, embora Fanon não seja um essencialista, eu destaquei aqui uma fala dele que eu acho interessante. Todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante de uma linguagem na nação civilizadora, isto é, na cultura metropolitana. Né? Eu achei isso bem interessante. Só fala dele. Quer dizer, colonizado ele acaba aceitando, para ele ser aceito, ele acaba aceitando essa imposição, esse modo de falar, esse modo de vestir, né? Então, página 36, página 37, não marquei nada. Então, página 39, o que eu destaquei aqui, a página 40. E o fato de o negro recém-chegado adotar uma linguagem diferente daquela da coletividade em que nasceu representa um deslocamento, uma clivagem. Então, trazendo aqui para a questão religiosa, quando uma pessoa, ela, digamos assim, ela aceita Jesus, ela adentra numa comunidade evangélica, ela tem que mudar a linguagem dela. A linguagem dela já não vai ser mais a mesma. O modo dela falar não vai ser mais o mesmo. E dentro desse grupo, para ele ser aceito, ele vai ter que abandonar alguns vícios. Daí nós podemos entender a questão do preconceito que muitos evangélicos de centros urbanos têm com, caso os pentecostais, têm com os pentecostais da periferia. Quer dizer, os movimentos, né? O carisma, o espírito, o reteté e todas aquelas coisas outras. Isso será discutido na minha dissertação também. Mas eu acho muito importante. Finalizo aqui esse meu diário de leitura.